Som. Ei, Carlos, esse hino aqui, bem antigo. Salve os irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom esse hino, né? Coríntios capítulo 13. Maravilha. Muito bem, irmãos. Eu fiz hoje uma leitura bíblica, né? Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Capítulo 22, foi assim? Glória a Deus. 22, 31. Muito bem. Então, irmãos, no demais está tudo em paz, né? Tudo tranquilo. Está todo mundo com saúde mesmo. Os que estão aqui, né? Os que estão em casa, não sei. É o irmão que está com problema na coluna, né? Irmão Francisco. Depois vamos continuar orando pelo Batista, né? Porque nosso irmão está enfermo. E irmão Misael está viajando, né, irmão Misael? Irmã Maria Cristina, está bem? Glória a Deus, né? Meus irmãos, então, a gente está no texto bíblico que é... Jesus, ele dá uns avisos, né? Os avisos são importantes para a gente ficar ligado, né? São advertências para os discípulos acerca na época aqui, dos perigos, né? Porque note aí, a nossa introdução, nós vamos começar falando exatamente desse perigo da dispersão das ovelhas de Cristo, dos discípulos. Tem uma passagem bíblica que o Senhor olhou para as multidões antes de enviar de dois em dois e contemplou-os como ovelhas sem direção, sem pastor. Mateus, né, capítulo 9. Jesus fez até uma oração para que o Senhor da Seara levantasse pessoas para ajudar ceifeiros, né, obreiros. Jesus via as multidões dessa forma, como ovelhas desgarradas, dispersas e errantes. E a gente sabe muito bem que, falando aqui sobre ovelha, né, ele é um animal assim que não tem muita agressividade, né? Até a própria Bíblia testifica. Então eles andam em rebanhos, né? Ovelha sem rebanho está suscetível aos predadores, né? Então nós precisamos, nessa comparação de que o discípulo é comparado com uma ovelha, precisamos estar num rebanho, né? E, independente de posição eclesiástica, todos nós somos ovelhas do mesmo pasto, onde Cristo é o pastor supremo que morreu pela vida das ovelhas. E o texto bíblico fala, eu até citei aqui, a prisão. No momento da prisão de Jesus, lá em Mateus 26, verso 56, Jesus disse: olha, eu vou ser preso, eu assumo toda a bronca aqui, né? Usar aqui a expressão bem popular. Pode liberar esses meus seguidores, até porque Mateus, ele é muito assim, destaca muito essa questão, para que se cumprisse. Tem uma profecia no Velho Testamento, no livro de Zacarias, que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas.
dispersas, certo? Pastor foi Cristo, que foi preso no jardim lá do Getsêmani. E aí ele vai dizer que as ovelhas, né, na partir daquela prisão, os discípulos saíram cada um para as suas casas, suas ocupações. Isso está no versículo 56 do capítulo 26 de Mateus. É isso mesmo? Tudo isso aconteceu. Tudo que Mateus registra tem essa conotação aqui, ó, para que se cumprisse. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras de Deus, as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, todos, deixando-o, fugiram, foram embora. Glória a Deus. E parece que lá na frente tem um que ainda consegue acompanhar bem de perto. Que vocês vão ler em João, né? O evangelista João. Certo? Mas dá para perceber que essa dispersão dos discípulos foi após um período assim, Jesus estava preparando, estava dando avisos para os discípulos sobre o perigo espiritual, né, deles após essa dispersão. Ele ia ser preso. Havia toda uma... Na verdade, eu estava meditando hoje, né, que o ministério de Jesus, durante 3 anos, né, foi um discipulado de 3 anos, irmão. Pensa aí no discipulado abençoado. Aí Jesus discipulando os discípulos, né, e preparando ele para a obra, mas certamente os discípulos, eles foram assim treinados, aperfeiçoados para o desenvolvimento daquela grande obra. Mas espera aí, o ministério de Jesus, ele trouxe bastante, assim, a mensagem evangelística de Jesus, ela denunciava os pecados da elite religiosa, da elite política, do povo em geral, né? Então, os pecados, a mensagem de Jesus, ele confrontava o pecado das pessoas e confrontava principalmente o sistema político, religioso, corrupto. Todas as vezes que um sistema corrupto se sente ameaçado, o que ele vai tentar fazer? Vai tentar remover essa pessoa que está se contrapondo ao sistema. O discurso de Jesus é uma verdade. Ele confrontou, né, mexeu nos calos das pessoas, naqueles pecados que as pessoas estavam escondidinhos no coração. As pessoas só queriam cumprir a legalidade, aquelas questões puramente, só apenas da lei, mas não cumpria na essência. Então Cristo veio mudando essa mensagem e isso incomodou. Então já estava predito que o Cristo haveria de ser morto, preso, julgado, morto e posteriormente ressuscitado. Glória a Deus por isso, porque ele ressuscitou dos mortos. Meu irmão, vamos falar desses avisos nessa noite, os avisos que Jesus fala sobre esses perigos espirituais que estavam ali no meio daqueles discípulos, mas também para os dias de hoje. O texto está bem claro aí, que eu li. Aqui ele traz um aviso especificamente para um dos discípulos. Esse discípulo, o pessoal prega muito assim das fraquezas dele, mas eu não vi nenhum discípulo igual ele andar sobre as águas. Teve algum que andou sobre as águas? Não teve. Corajoso, né? Ele era muito assim, aquela pessoa bem falante, né? Bem atuante. É igual como você pergunta. Às vezes se você perguntar assim para os irmãos, tem algum voluntário? Tem uns irmãos que ficam assim, ó, vai fulano, vai ciclano. Mas ele já era voluntário por natureza. Está entendendo? Glória a Deus. E falava muito, né?
Mas eu analisando aqui as questões, os avisos de Jesus para ele, principalmente, Jesus dá um aviso profético. Um aviso profético. E ele diz assim, ó, no versículo que eu li, 31, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Em algumas traduções chama peneirar, não é assim? Peneirar como trigo. Irmão, o que é isso aqui mesmo? Isso aqui é para as pessoas que conhecem bem como separar o trigo da palha, né? Então eles batiam lá e faziam tipo uma peneira para ficar só o trigo e tirar a palha, aquilo que não prestava. Isso a gente observa, são circunstâncias difíceis da vida, são momentos em que a pessoa vai ser confrontado a decidir em prosseguir ou recuar, em aceitar ou rejeitar, em esperar ou simplesmente não espera mais, em acreditar ou então descrer. Porque há circunstâncias da vida que os homens, eles são, as estruturas deles podem ser, assim, bem desestruturadas, né? A pessoa começa a sentir um problema na vida, então ou ele prossegue, ou ele recua. E não é diferente para nós, não. Para todos aqueles discípulos de Jesus. Os avisos de Jesus ainda estão valendo para os discípulos da atualidade. Tem muitos discípulos, glória a Deus, que... Mas, irmãos, o inimigo, eu não entendi, foi isso aqui. O Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Né? Se você for fazer uma análise da história de Jó, está nesses moldes, né? Porque o adversário tentou de todas as formas atingir patrimônio, família, saúde, coisas materiais, relacionais, ao ponto de ele não roubou, no caso, a fé, né? Patrimônio espiritual. Mas na vida de Pedro, como Pedro é aquela pessoa, eu posso dizer uma palavra até para os dias atuais, porque existem pessoas que elas acham que são, mas não são. É o pecado da presunção. Deus, ele deseja que nós não sejamos presunçosos. Claro, nós temos que reconhecer nossas falhas, os nossos limites, o que é que nós precisamos melhorar, e não simplesmente ter essa presunção de achar, rapaz, já sou discípulo de Jesus. O Pedro recebeu a revelação, né, do Novo Testamento, do Espírito de Deus, dizer que Cristo, Jesus era o Filho de Deus. Pedro subiu ao Monte Tabor e viu o Cristo na glória de Deus sendo manifesta lá no Monte Tabor. Pedro, como eu falei, andou sobre as águas, era um dos amigos íntimos de Jesus, glória a Deus. Mas não tem discípulo forte, não tem discípulos que são imunes dos ataques do adversário. Todos que estão aqui são alvo do inimigo. Ele não usa as mesmas ferramentas. Para cada pessoa, a tentação ela vai bater no seu ponto fraco. Glória a Deus. Irmão, tem algum ponto fraco na vida do discípulo? Será que tem? É diferente de cada um. Por isso que Jesus está dando um aviso para o discípulo, porque presta atenção, o inimigo vai tentar aprontar, cirandar, mas isso Deus permite, mas quando Deus permite, é para aperfeiçoar. Uma coisa é certa, Ele pode tocar em alguma área da sua vida, mas Ele
não vai tocar além daquilo que Deus determinar. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O maligno não toca, glória a Deus. Quem estiver com Cristo, né? Só se Deus mesmo permitir. Permissão de Deus. Mas se não for permissão de Deus, o apóstolo João diz que o maligno não toca. Glória a Deus. A não ser que o próprio cristão ceda a algumas práticas pecaminosas. Irmãos, e tem isso, tem. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. A pessoa começa o discípulo mesmo, não vigia, né? E olha que Jesus deu tanto aviso bom para esse pessoal. Um dos avisos que ele deu até para os discípulos daquela época e para os dias atuais. Presta atenção. Por exemplo, Lucas 21. Olha o aviso de Jesus aqui para o discípulo. Versículo 34. 21, 34, é? Vamos ver se eu encontro aqui mesmo. Glória a Deus. Na verdade, né, ele avisa a respeito dos acontecimentos futuros, do que iria acontecer, o sermão profético. Por exemplo, 34, no 21, 34. Uma mensagem bem conhecida. Jesus avisa assim, olha pessoal, irmão, olhai por você mesmo. Olha para você mesmo. Para que não aconteça que o meu coração, o teu coração, se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados desta vida, e venha sobre vós aquele dia de improviso. Olha, virá como laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Olha o aviso de Jesus. Ele diz, vigiai. Primeiro tem que vigiar, né? E orai. E orando o tempo todo. Orando para que vocês possam escapar de evitar essas coisas que estão para acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Foi um aviso bem dado. Fique ligado, fique atenado, fique vigilante, fique orando. Não ceda à tentação, não ceda ao pecado, não ceda ao velho homem. Fique ligado, esteja em mim, espere em mim, aguarde na minha promessa, aguarde na minha palavra. Não se apressa em sair da minha presença, não ceda aquilo que te atrai, as cobiças, concupiscência, aquilo que envolve o ser humano de forma geral, aquilo que domina o homem natural, aquilo que atrai o homem carnal, aquilo que domina uma pessoa que não tem a mente de Cristo. Não ceda, espere na promessa. Vai ter coisa difícil, vai ter momentos dolorosos. O adversário, ele é ardiloso. O próprio apóstolo dizia, não desprezemos as suas armadilhas, porque ele vem até como anjo de luz, ele vem até com a mensagem bela, mas vigia, pode ter coisa, pode te embaraçar, pode te prejudicar. O intuito dele é te prejudicar, mas o propósito de Deus é avisar para tu vigiar e tu permanecer na presença do Senhor. Glória a Deus. Meu amado irmão, meus amados queridos irmãos, Jesus está dando os avisos certos. Quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus. Aos avisos de Jesus para a sua igreja. Ele está avisando para Pedro e Simão e também para nós. Há perigo ao redor, né? Estamos observando que Jesus estava dizendo assim, olha, está chegando aí um momento delicado. Vocês são meus seguidores. Vocês estão me seguindo, vocês estão indo para onde eu estou indo, vocês já foram usados por mim, pelo Espírito, pelo meu Pai, vocês já pregaram, vocês já ganharam outras vidas, mas agora vai chegar um momento decisivo. Agora vai chegar um momento em que vocês vão ser confrontados. Agora vai chegar um momento que você vai ter que decidir, ou você é ou você não é.
Ou você vai comigo, estar com Cristo, ou você nega Cristo. Glória a Deus. Irmãos, então dessa forma, o adversário, ele procura perturbar a mente das pessoas. Ele quer causar medo, quer causar incredulidade. Diz a Bíblia que ele cega o entendimento dos incautos, dos incrédulos, para que não resplandeça o Espírito da glória de Deus. Mas que nessa noite, amados irmãos, nós possamos pegar essa mensagem, né? E estarmos vigilantes. Essa é a mensagem para a igreja na atualidade, né? Por quê? Jesus ia ser preso, nesse contexto aqui. Os discípulos iam fugir, cada um para o seu lugar. E as ovelhas iriam estar dispersas. E coisa perigosa é a ovelha dispersa. Ovelha dispersa, ela vai para onde? Vai para ali, vai para acolá. Não sabe para onde é que vai. Não sabe, não tem direção. A ovelha tem que estar ali no redil de Jesus. Tem que ouvir as palavras de Cristo. Porque a Bíblia diz que o adversário, ele se disfarça. Ele é lobo que se disfarça pele de ovelha. Esse é um dos mais perigosos, né? Que a Bíblia fala. Pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E nós precisamos estar com nossos corações, pedindo a Deus discernimento. Mas eu quero continuar aqui, irmão, dizer para vocês, Jesus continua dando os avisos especialmente para Simão. Porque olha, embora você esteja em perigo, mas os predadores, os adversários, todo o conjunto da obra contra Jesus, então era o sistema político, religioso contra Jesus. E os discípulos iam ficar, Jesus ia ser preso, está sobre a condenação lá, tanto dos romanos como dos judeus. E os discípulos tinham que seguir avante, mas muitos discípulos não tinham ainda aquela estabilidade, como de fato hoje, glória a Deus, há presunções. Pessoas, não, eu estou bem, irmão, eu estou bem com Jesus, estou bem afinado, irmão, eu estou com Jesus e não abro. Irmão, nós temos que ter cuidado. Foi isso que Jesus, ele viu a presunção do apóstolo, do discípulo que estava se achando que estava preparado. Mas nós precisamos sermos trabalhados pelo Senhor. Agora preste atenção. Quando a gente perceber que uma pessoa está com presunção espiritual, o que nós temos que fazer? Né? O que Jesus fez para Pedro? Pedro é o seguinte, tu está se achando, mas o adversário está preparando o laço para te derrubar. Mas eu roguei por ti. Glória a Deus. Aqui nós temos uma doutrina muito importante. Quem é o único que pode mediar a nossa relação com o Deus Altíssimo? É Jesus, só Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele advoga a nossa causa. Glória a Deus. Mas eu roguei por ti, Simão. Eu orei por ti. A mensagem para os discípulos atuais. Aviso de Jesus para os discípulos. A gente está no período em que muitas pessoas estão dispersas. Dispersas pela questão mesmo, né, das restrições. Dispersas talvez porque não está procurando uma nova experiência. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Mas eu quero dizer para vocês, meu amado irmão, que o Senhor, ele está dando ele avisou para Pedro, mas o aviso continua para nós. Diante dos perigos da dispersão, nós precisamos estar antenados, porque as ovelhas dispersas, elas se tornam alvos frágeis. Então não é de forma assim monstruosa, diabólica, que o adversário se propõe a atacar as pessoas. Eles vêm de forma, às vezes, como eu falei, como anjo de luz, glória a Deus, como diversos falsos mestres,
mas nós precisamos estar atentados para aquilo que Jesus disse na sua palavra. Se baseie naquilo que Cristo falou e não seja levado, engodado por nenhum vento de doutrina. A doutrina bíblica é que Ele é o único que pode fazer mediação, mas para nós também, que somos reino sacerdote, nós precisamos vermos uma ovelha de Jesus, um discípulo de Jesus amado, falhando. Se achou que estava pronto, mas veio a tentação sobre aquele discípulo. Veio um problema, veio uma doença, veio um perigo, veio a enfermidade, veio uma ruína, e aquele discípulo simplesmente quer naufragar na fé, porque decepcionou-se, porque Jesus não fez o que ele queria. E desde quando Jesus faz o que a gente quer? Jesus não faz o que você quer, nem tudo o que você quer ele te atende, porque ele sabe o melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Mas veja bem, o Senhor está dizendo assim: olha, mas eu roguei com o seguinte propósito, que a tua fé não desfaleça. A tua fé não pode desfalecer, irmão, em Cristo. Glória a Deus. Mas se você percebe que alguém está com a sua fé desfalecida, a nossa missão é rogar, orar, pedir, suplicar, se humilhar, pedir por aquela pessoa, para que Deus possa intervir sobre a vida dela, e que ela possa ser restaurada, que a sua fé seja edificada, que a sua fé não venha a se desfalecer, porque numa situação de dispersão, o discípulo pode ter a fé desfalecida. Eu pensei que ele ia resolver tudo, eu pensei que ele era o Cristo, o Filho de Deus, eu pensei que ele ia fazer, mas não fez nada, está aí sofrendo, está sendo julgado, está sendo aí condenado, vai ser morto. Cadê as minhas expectativas? Eu criei uma expectativa muito grande, mas eu não estou recebendo. Tenha calma, expectativas erradas. Expectativas erradas. Se criou uma expectativa de forma errada. Quem foi que disse que ele veio para ser popstar? Quem foi que disse que ele veio para ser o herói nacional, internacional? Quem foi que disse que ele veio para descer da cruz e botar todo mundo de joelho? Descer da cruz era um artifício maligno. Não desça, não ceda, não permaneça, mesmo que a cruz representa exatamente a renúncia daquilo que nos agrada. Glória a Deus. Mas o discípulo verdadeiro, ele não cede às pressões populares. Ele cede àquilo que Deus quer na sua vida, e não aquilo que a maioria das pessoas estão fazendo. Porque aquilo que a maioria fazem, o caminho largo é propício ao abismo. Mas o caminho estreito é o caminho da glória com Deus. Jesus poderia voltar muito bem para o seu lugar de origem, mas ele passa pela cruz, ele passa pelo sofrimento, ele passa pela dor, ele passa por toda aquele processo, para que ele pudesse ser glorificado, alcançar o nome que está acima de todo nome. Amém? E glória a Deus. Meus irmãos, Jesus sabia que os discípulos iam ser dispersos. Eu falei com uma única exceção, né? Que foi João. Mas nesse tempo de dispersão, o Senhor disse assim: olha, eu vou orar, vou interceder. Tua fé não vai desfalecer não. Mas tem uma coisa: quando tu te converteres, irmão, tem irmã que diz assim: mas eu aceitei a Jesus, me batizei nas águas, mas nunca me converti não. Se tem alguém em nosso meio que já desceu as águas, mas que nunca se converteu ainda, está na hora de se converter. De se tornar um discípulo de verdade. Não é verdade? Jesus, esse homem aqui passou 3 anos, irmão.
Ele, como eu falei, participou de aqueles momentos mais gloriosos do ministério de Jesus. Desde o batismo, ele passou, ele foi um dos 3 lá, como eu falei, do monte da transfiguração. Ele recebeu a revelação de quem era Cristo. E agora Jesus está dizendo assim, mas esse converter aqui, irmãos, é o seguinte: a consolidação, a maturidade, em outras palavras, é isso. Às vezes a pessoa, né, foi para a igreja por alguma influência, mas ainda se dedicou, mas o tempo passou e essa pessoa se tornou assim fria, apática, dispersa, até mesmo na própria igreja. Como eu falei, que tem ovelha que fica dispersa, não se interage uns com os outros, não busca conhecer os seus talentos, o seu chamado, não busca cooperar, não busca servir, se torna aquela pessoa só, sabe, só vai à igreja apenas, mas não tem aquele gosto de tomar a ceia, não tem aquele prazer de estar na casa de Deus, não tem aquele prazer de pegar a sua harpa, de louvar, não tem aquele prazer mais de meditar nesse livro da palavra, glória a Deus. Porque, irmãos, não há sustentabilidade no discípulo se ele não exercitar, se ele não tem uma vida piedosa. Não existe discípulo forte. Não tem. Esse aqui que se considerava forte, que andou sobre as águas, esse daqui que viu a glória de Jesus no Monte Tabor, esse daqui que recebeu a revelação de quem era Cristo, mas é fraco. Tem até um hino, né? Pode ser cantor, pode ser compositor, pode até ter o título de pastor, mas tem o velho homem ainda, precisa se fortalecer na fé, precisa estar alimentado por Deus, porque no dia da tentação, no dia da provação, Paulo diz isso, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra os seres espirituais nas regiões celestiais. Precisamos estar com a nossa mente firmada, com o nosso coração preparado. Então, a mensagem, o aviso de Jesus é o seguinte: quando tu te consolidares a tua fé, quando tu se firmares, aí você vai confirmar os teus irmãos. Glória a Deus. Irmão, ainda tem uns que tem que confirmar, viu? Você não confirmou ainda não, irmã? Você já confirmou? Está na hora de confirmar. É Cristo, é o Senhor da sua vida. Tem que confirmar. Você aceitou, de repente você começou a negligenciar, se tornou aquela ovelha meia dispersa, não tem mais aquele prazer. Está na hora de confirmar. Confirma aí, irmã. Confirma. Glória a Deus. Confirma Cristo na sua vida. O discípulo está sendo avisado. É porque vai ter um momento de confrontação. Presta atenção. A resposta presunçosa de Pedro: não, Senhor. Que história é essa? Estou pronto. Você já está pronto? Eu estou pronto, ó Senhor. Eu estou pronto para ir à prisão e até a morte. Meu irmão, se colocasse um medidor de temperatura espiritual para medir como é que estava a situação daquele discípulo, ele dizia que estava pronto, mas ele não estava pronto. Então nós precisamos nos aprontar. Jesus está dando um aviso para a igreja de Jesus se aprontar. O momento é de dispersão, o momento é de perseguição. Há um momento em que a igreja está sendo acuada, as pessoas estão retrocedendo, muita gente está se decepcionando. Ah, porque fulano de tal era... Irmã, os escândalos podem vir.
Não importa se a pessoa já é dona de um ministério, mas aí que ela vai ser tentada. É por isso que os homens de Deus fugiram das responsabilidades. Deus delegava a eles, não quero esse negócio não, porque é muita responsabilidade. Mas é tu que tem que ir, homem. E tem gente que abraça essa questão ministerial como se fosse assim, uma tábua, um trampolim de prosperidade. Ele não sabe que por trás dessa há um processo de Deus. Não é simplesmente fazer aquele show, aquela pregação bonita. Responsabilidade, irmão, é responsabilidade. Jesus está preparando os discípulos, está amadurecendo os discípulos. O discípulo se achava que estava pronto para ser preso, para ir até a morte. Espera aí, irmão. Eu sei que o nível de um para outro às vezes é diferente. Pode ser que tenha gente que há uma ameaça, a pessoa já está correndo. Não, eu não quero Jesus não, né? Mas aí o apóstolo Pedro Simão teve que receber de Deus esse aviso, para ele se inteirar e procurar se consolidar. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, ele viu a presunção do seu servo, disse, é verdade, você quer ir comigo até a morte? Mas eu vou dar só um aviso aqui. O aviso é o seguinte, a narrativa está lá na frente, eu vou antecipar, eu vou profetizar, assim diz, se eu digo para ti, que você hoje, que não cantará hoje ainda o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Irmão, esse aviso aqui pegou Pedro assim, quê? Pois é, eu vou logo avisar logo. Você está se achando muito cheio de presunção, mas você não vai resistir. Mas eu já dei o aviso, vou rogar ao Pai, Ele vai te fortalecer, e tu vai confirmar outros, e tu não vai morrer, tu vai escapar, eu vou te dar um escape, eu vou te dar um livramento. Jesus está dando um aviso sobre o perigo desses discípulos se dispersarem e esquecerem as lições que ele tinha dado durante 3 anos. Quantas lições foi dado, quanto ensinamento foi dado, mas parece que num momento de turbulência, a pessoa esquece tudo o que passou, esquece as vitórias que Deus livrou, esquece as provisões que Ele proveu, esquece as portas que Ele abriu, esquece a cura que Ele realizou. A pessoa fica, naquele momento, parece que esqueceu que é muito comum o ser humano, ele esquece as coisas de Deus muito rápido. Por isso que tem que estar, como diz lá em Deuteronômio, que a palavra, a doutrina, ela tem vários aspectos, né? Falando sobre a chuva, goteja a minha doutrina como orvalho, como a chuva. Ela tem que gotejar, ela tem que doutrinar, ela tem que umedecer, porque se não umedecer, o coração do ser humano é propício a endurecer e a ser incrédulo a respeito do lado espiritual. Mas, irmão, Jesus antecipou que é o seguinte, então você está pensando que vai chegar, eu vou só te avisar uma coisa, vai acontecer assim, assim, assim na tua vida. Ficou calado. E aí na mesma oportunidade que Jesus estava preparando, avisando, olha, aí Jesus já está preso, já foi preso lá no jardim, e os discípulos, olha, as ovelhas se dispersaram, cada um foi para o seu lugar, e agora Jesus está preso, está sendo julgado, lá na casa dos sumo sacerdote. Vem com o texto mais um pouquinho na frente, acompanhe no capítulo 22, verso 54. Aí está a narrativa que Jesus explicou para Pedro. Pedro, eu estava analisando aqui, né? Olha como é que acontece, né?
Uma pessoa que ela está dispersa, como é que ela faz? Quais são as características dessa pessoa? Presta atenção. Está lá, prendendo, então, versículo 354, né? Então, prendendo, Jesus foi preso, levaram e meteram na casa do sumo sacerdote. E o que aconteceu com Pedro? Tem os discípulos atuais que estão seguindo Jesus de longe, né? Irmão, nós podemos seguir Jesus de longe, irmão. Nós podemos. Eu lembrei agora do faraó. O faraó, o povo lá querendo sair do Egito. Aí o Moisés, nós vamos sair e tal. Deus deu uma ordem aí. Não, Moisés. Tudo bem, vocês podem ir. Mas não vá muito longe, não. Fica ali por pertinho, qualquer coisinha vocês voltam de novo. Você sabe que isso aqui, irmão, do ponto de vista de relacionamento, quando os pais seguem de longe, os filhos seguem de longe os pais, não há uma integração. Quando no casamento, o homem e a mulher, eles andam longe um do outro, como é que eles vão entrar em harmonia? Na vida relacional com Deus, quando o discípulo, ele segue a Jesus, mas de longe, ele não quer se envolver, ele não quer se entregar, mas ele tinha dito que ele ia com Jesus até a prisão. Jesus já tinha sido preso, estava sendo julgado. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, seguir de longe é um perigo espiritual para todos aqueles que, nessa situação, né, de dispersão, seguindo Jesus de longe. Aí, interessante, é que a pessoa segue Jesus de longe, presta atenção. No versículo seguinte, aí a turma lá estava uma frieza medonha, a noite, a madrugada fria, e acenderam uma fogueirinha lá. E eu acho interessante que Pedro ele não era aquela pessoa tímida, não, acanhada, ele é o contrário, ele é bem falante. Então ele se aproxima das pessoas, ele se assenta entre eles. E é aqui que está o perigo. Quando você segue Jesus de longe, quando você não tem mais nem vontade de dar nem a paz do Senhor para os irmãos, quando você não tem nem aquela afinidade com a igreja, mas você, com os amigos de fora, pensa numa amizade. Não estou dizendo que você tem que ser inimigo de ninguém, mas você tem mais afinidade com pessoas. Aí, qual é o teor da conversa desse povo? Qual é o teor? Qual é o conteúdo que essas pessoas estão conversando? Esse daí, pensei que ele era tal. E a pessoa só denegrindo a pessoa de Cristo, só falando mal de Jesus. E o discípulo, que já estava andando longe de Jesus, que já tinha sido mostrada a sua presunção, agora ele está se entrosando com as pessoas, falando, conversando, trocando ideias. É assim que acontece a fragilidade espiritual, irmão. Se a gente percebe um discípulo de Cristo, assim, ausente da relação com Deus, como isso acontece, irmãos? É só em não vir à igreja? Não. É quando você fica em casa, mas em casa mesmo, nossa relação com Jesus, ou em qualquer que nós tivermos, nós fechamos o nosso portal espiritual com o reino de Deus. Nós desligamos, aí nós só situamos com as coisas terrenas. Então nós vamos andando longe. E aí as influências da amizade, pessoas que ao invés da gente conduzir essas pessoas, confrontar elas, levá-las a Cristo, nós somos influenciados pelo pensamento presente. Nós somos como aqueles bonequinhos que a pessoa faz assim, né? A gente é teleguiado, mas Deus quer que nós, como eu falei aqui uma semana retrasada, que nós sejamos sal da terra, o sal que influencia e não que é influenciado. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia fala que o calor humano, o calor as conversas foram assim incendiando. As conversas que incendeiam os grupos de as pessoas, as conversas pornográficas,
as conversas que falam mal uns dos outros. Então aquilo é como fogo que vai incendiando. E Pedro, que estava longe, mas tão perto das pessoas que estavam distantes de Jesus e não influenciava elas mesmo. Aí uma delas, vocês conhecem aqui, a criada disse: espera aí, você estava com ele. Você estava com ele. Ele disse: mulher, eu nem sei nem quem é esse homem. Não o conheço. Está vendo a presunção? Talvez o medo, né? A gente vê pessoas que aparentemente poderiam ser mais maduras, mas numa aflição, as pessoas parece que não conhecem o seu Deus, se desesperam, entregam-se a uma ansiedade, não desenvolvem a fé. Isso é natural do ser humano. É por isso que Jesus disse: eu rogarei ao Pai para que tu se fortaleça, para que a tua fé não desfaleça. Aí vem uma segunda pessoa, e vendo ali Pedro ali, fitou os olhos nele e disse: você também estava com ele. Irmãos, Pedro, pela segunda vez, disse: sei nem quem é esse homem. Eu não conheço. Eu não conheço. Você sabe que a nossa vida é um livro aberto. O discípulo diz, no dizer de Paulo, que nós somos um livro, a carta lida pelo mundo. Como as pessoas estão vendo Jesus através de nós? Elas estão conseguindo perceber Jesus através de nós? Ou nós estamos dando mau testemunho? Ou nós estamos negando a Jesus com as nossas obras, com as nossas palavras, com o nosso mau testemunho? Isso é uma mensagem reflexiva para cada um de nós. Mas veja bem, terminando aqui. Depois que Pedro já tinha falado, aí um deles: rapaz, me pera aí, rapaz. Eu tenho uma terceira questão aqui. Você fala como um galileu. Você veste-se como um galileu. Tu é seguidor de Jesus. Teu comportamento, a tua forma de, né? Tu é seguidor de Jesus. Tu não pode negar não, rapaz. E aí, para disfarçar, diz o evangelista que ele disse umas coisas lá, para dizer que não era de seguidor de Jesus. E aí no meio dessa conversa, a gente percebe a fragilidade espiritual de um discípulo que estava disperso. Um discípulo que fazia parte dos 12, mas estava disperso. Precisava se aproximar mais. E essa aproximação se dá só pela visão, porque ele, no momento lá, ele fixa e o olhar de Pedro vai ao encontro de Jesus. E Jesus olha nos olhos daquele discípulo disperso. E o olhar de Jesus trouxe para ele uma reflexão, que ele se arrependeu e chorou amargamente naquele momento. Não vou dizer como o Senhor foi ao encontro dele, mas já até pregamos sobre isso. Mas aqui está uma mensagem, um aviso para as ovelhas que estão dispersas. As ovelhas têm que estar com o rebanho. As ovelhas não podem andar dispersas. As ovelhas de Jesus não podem simplesmente fazer o que elas querem. Elas têm que seguir o bom mestre. O mestre já deu a dica, já deu o aviso, já deu a forma correta de fazer. As ovelhas têm que seguir o bom pastor, que deu a sua vida pelas suas ovelhas. E ele nos contempla como ovelhas que possam fortalecer, possam estar no aprisco, no rebanho de Cristo, glória a Deus, e sendo fortalecido, glória a Deus, e não sendo apenas uma marionete mundana. Seja discípulo semelhante a Cristo. Ser discípulo é receber de Deus. A fala tem que ser diferente, irmão. As vestes é diferente, irmão. A ética, a conduta é diferente. Glória a Deus. Pessoas que não têm mais nenhuma diferença hoje. Parece igual todo mundo. Fala como todo mundo. E se diverte com coisas impróprias.
Isso não tem o bom cheiro de Cristo. Isso não leva à luz de Cristo. Esse discípulo precisa se reencontrar. Esse discípulo precisa se reaproximar novamente. Glória a Deus. Porque a dispersão espiritual leva as pessoas a fazer como o faraó. Eu vou aqui de longe, aqui. Quando melhorar tudo aí, eu vou acertar meus passos lá na igreja. Eu vou seguir, estou seguindo. Estou em casa, estou servindo a Deus. O pastor pregou na terça-feira. Eu disse, meu Deus, o pastor agora falou a realidade, né? Ele disse assim, olha, tem uns irmãos que dizem, eu só vou para a igreja mesmo quando tudo melhorar. Aí, mas o irmão não deixa de ir para o banco, não deixa ir para o mercantil, mas tudo bem. Estou só apresentando aqui uma questão, né? Se a pessoa coloca dificuldade, é como disseram aí que é aquela organização que diz que a influência, né, se dá mais no cenário religioso. Misericórdia, né? Misericórdia. Isso é falácia. Na verdade, nós precisamos, glória a Deus, tomar os devidos cuidados, mas esforçar-se para estarmos juntos nessa caminhada. Esforçar-se para fortalecer os outros irmãos. Se você está fortalecido, você não pode, o pastor pregando que a pessoa fica em casa e não seguiu aqueles mesmos passos não, né? Acabou que não foi buscar, não foi orar, e acabou que a negligência, irmão, ela vai minando espiritualmente as pessoas, ela vai trazendo prejuízo, e a pessoa vai se dispersando, vai se desorientando, e é um aviso de Deus para nós. Glória a Deus. Nós precisamos, os discípulos foram colocados na prova. A crucificação, toda aquela perseguição foi uma prova para realmente saber. E quando Jesus ressuscita, ele vai procurando os discípulos para que eles pudessem estar retornando, glória a Deus, a convivência. Exatamente, é fortalecido para fortalecer outros, porque há muitos fracos na fé. Paulo diz, há muitos que dormem, há muitos que adoecem, e há muitos que são fracos na fé. E aqueles que foram fortalecidos, glória a Deus, quando se consolidar. Irmão, mas tem gente que nunca que sempre está naquele mesmo ponto, o ponto fraco. Mas nesta noite, meu amado irmão, glória a Deus, Jesus é o Deus forte. Pega esse teu ponto fraco aí, diz assim, Jesus, eu não consigo, eu não posso, mas tu pode todas as coisas. Aqui estamos nessa noite para sermos habilitados por ti. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, glória a Deus, para fortalecer o servo de Deus, para nos permanecer nesse caminho, nessa vereda estreita. A vereda é estreita, viu, irmão? Glória a Deus. Vamos, quem precisa de oração? Glória a Deus, né, irmãos? Aqui estamos nessa noite para orarmos ao Senhor, pedirmos a Deus que Ele venha fortalecer a sua igreja neste lugar. Glória a Deus. Eu convido aqui o nosso irmão em Cristo, pastor Zé Alves, a fazer uma oração. Se quiser pegar aquele microfone ali, se quiser usar esse aqui, você que sabe. Nós vamos orar e orar uns pelos outros, orar pela congregação, orar por aqueles que estão passando dificuldades, que estão fragilizados, para que Deus fortaleça a cada um dos seus servos. Então vamos orar ao Senhor nesta noite. Convido aqui o nosso irmão em Cristo, ele vai orar e peço oração por toda a igreja, né? Todos nós, apresentando aí o irmão Batista, né, irmão Roberto, que se encontra enfermo em casa, né? Orar também pela irmã Ana, né? Não estou esquecendo da senhora, irmã. A irmã Ana completou na segunda-feira mais um ano de vida. Vamos orar pela serva de Deus.
Orar pelo Francisco Vieira, que está com problema na coluna, né? Deu um jeito na coluna para que Deus cure o seu servo. O irmão Arivando também tem fé? Ele disse que estava com as fragilidades, mas foi o outro. É porque a gente sabe que tudo hoje a gente fica impressionado, né? Isso é natural, né? Mas vamos orar. Vamos parabenizar a nossa irmã Ana pela data de aniversário, desejando a ela mais ainda as bênçãos de Deus, né? Se é bem verdade, vamos dizer amém? Feliz aniversário, irmã. Deus lhe abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja sempre o seu pastor e que a bondade e a misericórdia dele siga a irmã por todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, irmão pastor Zé Alves. Tá ligado aí? Tá ligado? É. Pai do Senhor, irmãos, eu nem ia falar, que eu não gosto não, porque eu fico mais velho. É? É, mas no domingo, dia 30, eu fico mais velho. Olha aí, que bom. 68, vamos orar, né? Glória a Deus, agradecer a Deus pela